Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 27 de abril, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele tem palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio para nós a cada dia, para fazer os nossos dias mais felizes e mais sábios, né? Desde que a gente aplique o Espírito. Aí o Senhor vai nos dar acesso, né, a Ele mesmo, a Sua palavra, a Sua vontade, né, e aí Ele vai poder nos transformar de glória em glória na Sua própria imagem. Ó Senhor Jesus! Então a gente precisa nos aplicar diante do Senhor, né, e o Senhor vai nos mostrar a maneira de viver essa palavra, né, de viver os provérbios, né, que estão nos dando essa sabedoria, essa direção de Deus. Ó Senhor Jesus! Se você ainda não é inscrito, desce a tela, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho, é importante ativar para você receber as notificações. Se essa série dos Dias Mais Sábios tem sido útil para você, né, abençoa o like, abençoa o botãozinho do gostei. Né, quando a gente abençoa, a gente é abençoado, é um princípio bíblico. Né, é importante sua bênção, seu comentário aqui, né, o seu like, que o YouTube vai entendendo que o conteúdo é interessante, ele vai levando isso para mais pessoas, né, vai recomendando. Né, Senhor Jesus, o mais importante é que você busque o Senhor, você ora ao Senhor, para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que Deus quer transmitir especificamente para você. Né, Senhor Jesus, também para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Né, com certeza pessoas do seu convívio, para quem o Senhor deseja que você pregue o Evangelho. Se cada um de nós for fiel ao Senhor, Ele vai nos direcionar, né, segundo a sua vontade. Né, ó Senhor Jesus, né, se a gente fizer esse trabalho, né, levando aqui, valorizando a palavra, valorizando os livros, levando isso para outras pessoas, né, o Senhor vai nos abençoar imensamente, né, porque é a nossa maneira também de estar pregando o Evangelho da glória. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute e abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Vamos ver qual que é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 27 de abril. O provérbio de hoje é Provérbios capítulo 14, versículo 5. Senhor Jesus, a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Ó Senhor Jesus, o título de hoje: Deus abomina a testemunha falsa. Senhor Jesus, uma testemunha falsa pode condenar o inocente a penas severas. Por isso, é muito importante que ela seja verdadeira. Por essa razão, o 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, pois Deus considera dar falso testemunho algo de extrema gravidade. O Senhor não somente aborrece, mas a sua alma abomina a testemunha falsa, que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Pois o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Ó Senhor Jesus! Quando Jesus esteve na terra, os judeus questionaram a sua autoridade e duvidaram que ele fora enviado por Deus. Mas o Pai que o enviou deu testemunho dele, pois as obras que o Pai lhe confiou para realizar, essas mesmas obras testemunhavam a respeito de Jesus, que Deus o enviou. As obras que alguém que foi enviado faz não podem ser feitas por ele mesmo, só podem ser feitas por Deus. Por isso, essas obras testificam que ele é o enviado de Deus. E por outro lado, Cristo é a fiel testemunha de Deus. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É o Senhor, Ele quer que a gente dê um testemunho verdadeiro, né, Senhor Jesus. Como eu já toquei aqui várias vezes, né, a questão da verdade, né, não é você ser franco e falar tudo o que você pensa. A verdade é Cristo. Então o que é levar a verdade? É levar Cristo para as pessoas. Tudo aquilo que não é Cristo pode ser o seu mero entendimento, pode ser um equívoco. Né? Você pode ter pensado algo, né, Senhor Jesus, e que aquilo ali realmente não condiz com a realidade. Né, Senhor Jesus. Né? Semana ouviu uma frase, né, que fala que a imaginação, né, a ilusão, né, Senhor Jesus, a imaginação humana, ela precisa entrar em choque com a realidade. Né, e às vezes quando isso acontece pode ser meio brutal, né, Senhor Jesus. Né, quando você realmente você dá de cara com a realidade.
né, Senhor Jesus, às vezes aquilo que você está imaginando, aquilo que você está vivendo, né, Senhor Jesus, ali não é muito real, não condiz muito com a vontade de Deus, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa nos deparar com essa realidade que é Cristo, né, a gente viver no Espírito, como a palavra está tocando aqui, né, a testemunha verdadeira não mente. A gente sabe que a mentira é um princípio, né, um princípio satânico, né, algo que vem do próprio inimigo de Deus. Ó Senhor Jesus, né, a Bíblia fala que quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio, porque a verdade jamais esteve nele, né, Senhor Jesus. Ele jamais se voltou para Cristo, né, ele jamais se voltou para a vontade de Deus. Né, ele foi ali tinha muita habilidade, né, para cumprir a vontade de Deus, mas ele achou que a sua habilidade era própria. Por isso está tocando aqui também, né, que a gente não deve fazer as coisas por nós mesmos, mas tudo a gente precisa fazer no Senhor. Por isso a importância da gente exercitar o Espírito, né, para a gente não ser levado por outros caminhos. Mas como ele toca aqui, né, mas a falsa testemunha, né, se desboca em mentiras, né, a boca dele não tem limite mais, né, vai falando mais e mais e mais. Ó Senhor Jesus, por isso que a Bíblia fala que tem alguns que não entendem, né, as coisas da palavra de Deus e acabam fazendo, né, ousadas asseverações. Ele vai ali falando, né, e tal, daquilo que ele está entendendo e vai levando e acaba induzindo muitas pessoas ao erro. Por isso que a Bíblia fala também para a gente ter cuidado com a artimanha dos homens, né, com a astúcia em que eles induzem ao erro. Por isso é importante a gente exercitar o Espírito, né, e como eu já toquei aqui, né, dos 10 mandamentos, eu acho que esse aqui, né, a questão do falso testemunho, eu acho que é o mais difícil da gente notar. Quantas vezes a gente ouve algo e simplesmente a gente vai levando para frente sem considerar diante de Deus, né, sem ir diante do Senhor para ver se aquilo procede, né, sem ouvir os dois lados da moeda, né, Senhor Jesus. Eu mesmo já fui vítima, né, de vários falsos testemunhos, né, pessoas que foram falando coisas que não eram verdade, né, prejudicou grandemente, né, várias coisas, né, ó Senhor Jesus, na minha vida. Mas a mentira, né, como tem o ditado, ela tem a perna curta. A verdade sempre acaba aparecendo, né, e você sofre aquele dano ali, aquela situação ali, mas tudo isso é para o nosso crescimento, né? A gente não deve temer passar por situações, por tribulações. A gente não deve buscar, né, mas acontecem situações e também mostra também que a gente está cumprindo a vontade de Deus, né? O Senhor fala lá nas bem-aventuranças, que quando a gente está cumprindo a vontade dele, né, vão ser levantados falsas testemunhas, vão falar mentiras, né, vão perseguir, né, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, isso não é algo para se orgulhar, né, é algo triste, né, mas infelizmente acontece. É para a gente realmente ir diante de Deus, e como está tocando aqui, né, o Senhor ele abomina quando a gente dá falso testemunho, né, sendo por querer ou sem querer, né, por querer com certeza o Senhor vai lidar com mais rigor do que quando você faz sem querer. Mas a gente não pode ficar diante do Senhor vivendo assim, Senhor, foi sem querer, né, Senhor Jesus. Você precisa aprender a depender do Senhor, a pedir direção do Senhor em todas as coisas, né, Senhor Jesus, né, como tocou aqui, né, pode condenar uma pessoa inocente a severas penas. Eu já dei vários testemunhos aqui, né, de várias situações, como a situação do irmão, né, que alguém viu uma mulher na casa dele, e aí foi lá, né, e falaram que ele estava vivendo em fornicação e tal, um irmão que servia, e ele ficou vários anos sem poder servir o Senhor por causa dessa acusação. E um dia ele chegou com essa mulher e apresentou para todas as pessoas ali que reuniam com ele, né, e essa pessoa era a mãe dele. Ó Senhor Jesus, né, e aí, né, acontece, né, e agora? Como é que repara esses vários anos que esse irmão foi sendo acusado, foi sendo apontado pelos outros, né, Senhor Jesus, de maneira errônea, porque alguém, né, foi lá e deu um falso testemunho. Alguém podia ter perguntado para ele, quem era essa mulher que está na sua casa? Ia ser rápido. Não, essa mulher é minha mãe. Estava resolvido o problema. Mas não, catou, né, foi de repente até com uma boa intenção, com uma situação, mas causou dano para essa pessoa. Com certeza, né, a gente vê que isso serviu de crescimento para essa pessoa, né, e também serviu de alerta, de experiência para nós. A gente precisa aprender com a experiência do passado, né, não só aquilo que a gente vive, mas aquilo que as outras pessoas vivem também, né, para a gente poder estar sempre aprendendo, né, Senhor Jesus. Né, e como ele tocou aqui, né, o Senhor ele considera isso como algo de extrema gravidade. Então a gente não pode tratar isso de maneira leviana. Eu falei um negócio, mas eu não sabia, mas está tudo certo.
Não, a gente precisa ir diante do Senhor, né? A gente precisa ouvir os dois lados da moeda, né? Como a Bíblia fala, né? A gente às vezes é rápido para falar e é tardio em ouvir. A gente fala logo e quer ouvir só depois. A gente precisa aprender a fazer o contrário, né? Senhor Jesus, né? Como tem uma frase que fala, né? O Senhor nos deu, né, 2 ouvidos e uma boca, porque a gente precisa ouvir mais e falar menos, né? Senhor Jesus. Então é como o Senhor tocou, né? Isso aborrece o Senhor, a alma do Senhor abomina, né? Senhor Jesus. Porque a boca que profere mentira, né? Ela acaba semeando contenda, acaba semeando problemas, né, entre as pessoas. Como também já dei o testemunho aqui também, né, de uma pessoa que falou numa determinada situação de um irmão, ela falou, não, esse irmão está fazendo isso. Na hora que eu soube, né, ali eu fiquei com raiva do irmão. Poxa, como que esse irmão pode fazer uma coisa dessa, tal. Mas eu não fui falar com o irmão, fui orar ao Senhor. Quando eu orei ao Senhor, o Senhor me mostrou, calma aí que tem algo de errado com isso aí, né, Senhor Jesus. E aí eu comecei a orar ao Senhor e o Senhor me deu a oportunidade de ter comunhão com o irmão. E depois, quando fui ver, não era nada daquilo ali, né, Senhor Jesus. Né, então a gente precisa ter essa atitude diante do Senhor para a gente não causar, né, esse repúdio no Senhor, não deixar Deus aborrecido conosco, né, não deixar Deus abominando, né, o nosso viver, a nossa situação, né, Deus ele ficar chateado conosco, né, Senhor Jesus. Como tocou aqui também, né, que quem diz a verdade manifesta a justiça, manifesta a vontade de Deus, mas a testemunha falsa, que ela manifesta? A fraude, né, Senhor Jesus. Então a gente não deve ter um viver fraudulento, né, um viver de coisas corrompidas, não um viver de carne, mas sim um verdadeiro viver no Espírito, né, sempre, né, aprender, né, a refrear a nossa língua, nos guardar e diante do Senhor primeiro, ter comunhão primeiro antes de sair dando um veredito, né? Como a própria palavra fala, a maneira que a gente julga, a gente vai ser julgado, né? E em tudo a gente precisa aprender uma lição, né, Senhor Jesus. Né? Como tocou aqui, né? Muitas pessoas duvidaram, né, a respeito do próprio Senhor, mas as próprias obras do Senhor, né, mostravam que ele era filho de Deus. Ninguém fazia aquilo que ele fazia, né, Senhor Jesus. Né? E o próprio viver dele, um viver cheio de amor, de compaixão pelas pessoas. Não só os sinais e milagres, né? Ele alimentava as pessoas, ele fazia de tudo, mas ele tinha um viver ali manso, humilde. Ó Senhor Jesus, da mesma forma hoje, né, nós precisamos manifestar a obra, né, que glorifique a Deus. Né? As pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor e querer buscar o Senhor. A gente precisa hoje fazer discípulos para o Senhor e não para nós mesmos. Por isso a gente precisa estar bem claros, né, quanto a essa questão da palavra, né, Senhor Jesus. Né, testificar, né, a vontade de Deus, a justiça de Deus, né, o Senhor, né, ele é a fiel testemunha de Deus, ele é o amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então tudo que a gente precisa fazer precisa passar por ele, né, e não a gente usar nossa habilidade própria, mas realmente, né, é como os irmãos de frente nossos têm tocado nessa questão da sarça. Né. Ali Moisés viu a sarça que estava ardendo ali fogo, mas ela não era consumida. Então isso mostra que o Senhor ele quer nos usar para manifestar o seu fogo, né? Manifestar a sua glória, mas ele não quer nos consumir, ele não quer usar a nossa habilidade humana. Hoje a gente precisa se preparar, ler a palavra, né? Nos constituir, procurar sempre avançar, melhorar em tudo, mas a gente também tem que estar preparado para que Deus não use nada daquilo ali que você preparou, né? Deixar com que sempre o Senhor faça aquilo que Ele quer, que Ele possa manifestar a glória dEle. Né? E as pessoas, quando veem as nossas obras, elas vão dar glórias a Deus. Né? Então as nossas obras hoje não são segundo a lei, mas são pela fé. Né? Então, na verdade, a obra não é nossa, é o próprio Deus fazendo. Né? Então isso que a gente tem que ter clareza. Não somos nós que devemos fazer as coisas, mas é o próprio Deus que precisa fazer por meio de nós. Assim a gente não vai se orgulhar, né, das situações, e isso vai também nos dar segurança, né, diante dele, diante da sua palavra, né, Senhor Jesus. Né, e vamos fazer aquilo que agrada a Deus, né, e não aquilo que Deus abomina. Ó Senhor Jesus, não vamos falar, realmente vamos levar Cristo para as pessoas, vamos orar, né, sempre antes de falar qualquer coisa, antes de viver qualquer coisa, né, para a gente ter sempre a orientação do Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.